Neste clipe abordaremos o problema de observadores de estado. Queremos entender qual é o problema de observador de estado, um pouquinho da história e apresentá-los como sistemas realimentados. Em outros vídeos vou abordar o mesmo assunto sobre outros enfoques e terminaremos, como de costume, com um exemplo. Então, o problema de observador de estado começa considerando um sistema S, para o qual supõe-se ter um modelo M, dado pelas matrizes A, B e C. Além do modelo, conhecemos o vetor de entradas e o vetor de saídas, normalmente por medição. O que não conhecemos é o vetor de estado x de k. E a questão da observação de estados ou da estimação de estados é essencialmente imaginar que, conhecendo o modelo e tendo à disposição as entradas e as saídas, a pergunta é se é possível construir algum algoritmo, algum procedimento que forneça uma estimativa do vetor de estado que a gente não conhece. Muito bem, esse problema já havia sido originalmente tratado pelo Kalman, naquele artigo do IFAC de 1960. Já mencionei esse em outros vídeos. E, posteriormente, ele abordou o caso estocástico, um artigo que ele publicou também em 1960 e em 1961. E esse aqui é que deu origem ao que chamamos hoje de filtro de Kalman, que é resolver o problema de estimação de estado no contexto estocástico. Mas nós vamos lidar exclusivamente com o contexto determinístico, que é alguma coisa que Kalman resolveu neste artigo. Agora, também no início da década de 60, em particular em um artigo publicado em 1963, o David Leuenberger, pela primeira vez, ele deu o nome de observador a esse dispositivo e escreveu uma equação para esse dispositivo. E é precisamente isso que eu quero mostrar para vocês neste clipe, e faremos isso sob o aspecto de sistemas realimentados. O modelo e a réplica do modelo da transparência anterior estão aqui. Notem que as matrizes A, B e C são as mesmas nos dois casos, como combinado. Também a entrada é o mesmo vetor em ambos os casos, a saída idem. A diferença está no vetor de estado. O vetor de estado do modelo, o vetor de estado que não conheço, é x, e o do réplica é x chapéu. A expressão que diz como o estado evolui a partir de uma condição inicial dada uma entrada, U, é indicada por essa equação para o caso do modelo e a equação análoga aqui para o caso da réplica. Observe que as matrizes elas são as mesmas e isso permitirá uma simplificação importante que veremos a seguir. Contudo, vamos começar definindo o que chamamos do erro de observação, que nada mais é do que a diferença entre o vetor de estado que se deseja observar menos aquilo que efetivamente foi observado. Em outras palavras, precisamos fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Como as matrizes são as mesmas e as entradas também, essas duas parcelas são idênticas, elas se cancelam. E, portanto, essa diferença, que é o erro de observação, se reduz a elevado a k, que vou colocar em evidência, x, condição inicial, menos a condição inicial da réplica. E isso daqui é, digamos, o erro de observação inicial. O que se deseja é que
o erro de observação vá a zero à medida que k tende para infinito. Então a pergunta é, começando de um certo erro, será que isso é garantido? Observe que dependerá da matriz A. Se for uma matriz com autovalores fora do ciclo de Hermitario, não importa quão pequeno seja esse erro inicial, esse erro crescerá indefinidamente. Mesmo que a matriz A não seja instável, se os seus autovalores estiverem próximos ao círculo de Hermitario, esse erro inicial poderá oscilar muito ou poderá levar muito tempo até convergir a zero. Além disso, a necessidade de se fazer uma boa escolha de condição inicial toda vez para garantir que esse erro esteja dentro da validade do modelo linear ABC é uma inconveniência. Em outras palavras, esse esquema não nos atende corretamente. Muito bem, mas como o problema é de aproximar duas variáveis, por que a gente não aborda esse problema do ponto de vista de sistema de controle? Em outras palavras, vamos imaginar um sistema clássico de realimentação negativa. Existe uma referência e uma variável que eu quero que se aproxime da referência. Nós vamos medir e realimentar negativamente. Atuar com a lei de controle, que neste caso pode ser algo tão simples quanto um ganho G, e aí então sintonizar G ou escolher G de tal maneira que a saída do sistema se aproxime da referência. Esse é um problema clássico de segmento de referência. O que seria o mais natural neste problema? É colocar o x chapéu aqui e o x vetor de estado desconhecido aqui. Mas se eu não conheço, eu não posso colocá-lo aqui. Então a pergunta é, o que eu efetivamente tenho e que seja útil? E nesse caso serão a saída do modelo e a saída da réplica. Então a saída do modelo que eu tenho disponível eu posso colocar aqui. E a saída da réplica pode ser colocada aqui. Sintonizando o G corretamente, então a gente imagina que seja possível forçar Y, aqui, faltou chapéu, Y chapéu, aproximar de Y. Se isso for alcançado, como a relação entre Y e Y chapéu para com os respectivos estados é simplesmente uma matriz constante C e é a mesma matriz, teremos automaticamente conseguido fazer com que o estado do observador converja para o estado do modelo, que é um estado que se desconhece. Vamos formalizar o que acabamos de descrever. A réplica aparece aqui e descrita na forma de um diagrama de simulação aqui à direita. Vamos fazer o sistema de controle desenhado na transparência anterior. Então, está aqui o ganho G, realimentamos a saída do observador, e aqui temos a saída do sistema. Muito bem, a que corresponde essa inclusão em azul nessa equação? Ora, corresponde a incluir essa parcela aqui. Observe que esta equação ela dá origem a x de k mais 1 aqui. As duas primeiras parcelas são as originais. AX, PU estão aqui. Aqui entrou a terceira parcela, que é G,
que multiplica a diferença entre y e y chapéu. Então, portanto, essa nova equação corresponde ao sistema desejado. Vamos reescrever essa equação para ficar de uma forma um pouco mais adequada. Então, K mais 1 igual a x chapéu de K mais BU de K. Agora vamos desdobrar esse termo, GY de K menos G, em vez de Y chapéu, vamos colocar C X chapéu de K. E agora podemos juntar essa parcela com essa da seguinte maneira. K mais 1, A menos GC, X chapéu de K, mais B U de K, mais GY de K. Esta é, portanto, a equação do observador de estado de Luenberger na sua versão final. Com exemplo, queremos ilustrar essa equação. Agora mostramos o sistema com o observador de estado de uma forma um pouco mais convencional. O sistema está indicado aqui nessa caixa em traço contínuo, o observador na caixa em traço pontilhado. Tanto o sistema quanto o observador recebem a mesma entrada e a saída do sistema é levado também para o observador de estado. Essa parte dentro da caixa implementa exatamente a equação que acabamos de derivar na transparência anterior. Neste exemplo, consideraremos o caso monovariável, portanto, a matriz B é um vetor B, que aparece aqui e aqui. A matriz C é um vetor linha C, que aparece aqui e aqui. Supomos conhecido o vetor de ganhos G, que aparece aqui, e em clipes posteriores lidaremos com o problema de como estimar, como sintonizar esse ganho G. A equação do observador, que foi derivada na transparência anterior e que pode ser derivada diretamente por inspeção desse diagrama de simulação, é A menos G, agora lembrando que o sistema é monovariável, X de K chapéu, mais B de K, mais GY de K. Substituindo estes valores das matrizes nesta equação, fazendo as contas e reduzindo o número de casas decimais, finalmente chegamos à equação do observador, que é a equação que seria implementada num problema de controle. Aqui eu mostro o resultado de simulação desse sistema que acabamos de resolver no exemplo. O modelo aparece em azul, então em azul é o modelo. Lembre-se que era um sistema de segunda ordem, portanto, o seu estado tem duas componentes. A primeira componente aparece no gráfico de cima, a segunda componente aparece no gráfico de baixo. O primeiro valor é a condição inicial, da qual eu inicializei a simulação do modelo, e o modelo segue essa sequência de valores, apenas os pontinhos, obviamente porque se trata de um sistema em tempo discreto. No gráfico eu fiz a conexão só para ajudar o olho a ter uma visão um pouco mais clara do que ocorre. Além do modelo, simulei também o observador. O observador aparece em vermelho. O observador também é um sistema de segunda ordem, portanto, dois estados. Estado 1 aparece aqui, a segunda componente do vetor de estado aparece aqui. A condição inicial do observador, de propósito, eu peguei valores bem diferentes dos valores do modelo, e à medida que o sistema simula, observe que o observador, que é um sistema realimentado, ele aos poucos ele se aproxima do valor do estado do modelo. Portanto,
depois de um certo valor crítico, por exemplo, K de zero, podemos dizer que o valor estimado de K é igual ou muito próximo ao valor desconhecido na prática para todo K maior do que K0. E o problema de observação está resolvido.